Boa noite. Morreu no Recife, aos 88 anos, o deputado federal e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Miguel Arraes. Foram 59 dias de internação entre crises respiratórias e a falência dos rins. Hoje, de madrugada, os médicos constataram que a situação era irreversível. A notícia do agravamento do estado de saúde de Miguel Arraes levou parentes e amigos ao hospital, onde ele esteve internado por quase 2 meses. Miguel Arraes morreu às 11h40 da manhã. A causa da morte foi identificada como choque séptico causado por infecção respiratória. Foi identificado também como fator agravante a insuficiência renal. Um dos primeiros a chegar ao hospital foi o prefeito do Recife, João Paulo, do PT. Embora em partidos diferentes, os dois eram aliados no estado. É uma grande perda para o Brasil, para Pernambuco, para Recife, principalmente no momento de crise tão profunda que nós estamos vivendo. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, neto de Arraes, falou em nome da família. Depois que ele sair daqui, ele, como disse a minha avó, ele não é só nosso. Ele pertence à vida e ao imaginário de muitas pessoas. A amizade do escritor Ariano Suassuna com Miguel Arraes começou há mais de 50 anos. Hoje, ele quase não conseguiu falar ao lembrar do velho amigo. Nesse momento tão triste da vida brasileira que nós estamos vivendo e onde a presença dele seria fundamental. O carro com o corpo de Miguel Arraes deixou o hospital no início da noite e percorreu as principais ruas do centro do Recife. O corpo chegou ao Palácio do Campo das Princesas num clima de comoção. Foi aqui neste palácio que Miguel Arraes ocupou por 3 vezes o cargo de governador de Pernambuco. O velório vai se estender por toda a noite e madrugada e o enterro está marcado para amanhã às 4 da tarde no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Miguel Arraes foi deputado estadual, deputado federal, governador de estado. Participou da vida política brasileira desde os anos 40. Foi no Ceará que Miguel Arraes nasceu, no município de Araripe, 88 anos atrás. A Pernambuco veio para estudar. Tornou-se funcionário público, advogado. Já passava dos 30 anos, quando se candidatou a deputado pela primeira vez. Em 62, tentou o governo de Pernambuco e foi eleito para um mandato de 4 anos, interrompido em 1º de abril de 64, quando o Palácio do Campo das Princesas foi cercado por tropas do Exército. O governador foi preso, mandado para o arquipélago de Fernando de Noronha, por fim, exilado na Argélia. 14 anos depois, beneficiado pela anistia, pôde voltar ao Brasil e escolheu viver no Recife outra vez. Foi recepcionado com festa e o apoio de uma multidão que via nele a esperança de construir um novo país. O modelo econômico que aí está é um modelo monopolizador, concentrador de riquezas, que a minha crítica maior, mais profunda ao que está aí, são aos tecnocratas que calcularam a economia brasileira sem ter em conta os problemas sociais do nosso povo. Política correndo na veia, Arraes teve uma participação importante na campanha pelas diretas já. Vamos na praça pública e nas praças do Brasil inteiro e na praça em Pernambuco apoiamos as eleições diretas e apoiamos Tancredo Neves para a presidência da República. Filiado ao PMDB e depois de 18 anos sem mandato, Miguel Arraes enfrentou outra vez o teste das urnas, sendo eleito o deputado federal mais votado do Norte e Nordeste. Em 86, Miguel Arraes decidiu outra vez candidatar-se ao governo do estado. Foi eleito pelo PMDB, com uma vantagem de 600 mil votos sobre o adversário. No ano seguinte, ele voltou ao Palácio do Campo das Princesas e entrou por aquela porta, a da frente, a mesma por onde havia saído. O Recife parou no dia da posse. 100 mil pessoas se espremeram na Praça da República para testemunhar a volta dele ao governo. No segundo mandato, Arraes deixou clara outra vez a sintonia que tinha com o homem do campo. Priorizou a eletrificação rural e a qualidade de vida do canavieiro. Em 94, mais uma vez, lá estava ele, tentando o governo. Novamente consagrado,
agora com 78 anos de idade. Tenho o que tinha antes ao apresentar-me hoje nesta casa pela terceira vez, enriquecido pelo que me deu a vida e pelo que me marcou o destino. Nada além, como ensinou o poeta, do que as mãos, o sentimento do mundo e a certeza renovada na capacidade do povo de fazer história. Ele já fazia parte da história de Pernambuco e do Brasil, mas resolveu tentar o governo ainda uma vez, a quarta. Agora, o povo escolheu o adversário, Jarbas Vasconcelos, que venceu a eleição com uma diferença de mais de 1 milhão de votos. A ilusão eleitoral é maior do que a ilusão do amor. A era do mito Arraes havia chegado ao fim, diziam alguns. Ele, a esta altura, presidente nacional do PSB, partido que ajudou a fortalecer, não havia abdicado do projeto com que norteou a própria vida. Pode não ser muito grande, mas as forças que me restam estão à disposição das forças populares aqui do Estado. E foi com essas forças, as dele e as do eleitor fiel, que Arraes se elegeu pela última vez deputado federal em 2002. O Palácio do Planalto decretou luto oficial de 3 dias e confirmou a ida do presidente Lula ao velório de Miguel Arraes amanhã. Políticos de vários partidos lamentaram a morte do ex-governador. Silêncio na reunião do PT em São Paulo para homenagear o ator Francisco Milani e o líder da esquerda Miguel Arraes. Os elogios a Arraes vieram de amigos e até dos adversários. Nós fomos adversários todo o tempo, mas eu não posso deixar de ressaltar as grandes virtudes do ex-governador Miguel Arraes. Buscava dar uma contribuição grande ao país e às suas instituições e que tinha um forte sentimento, um forte instinto de nacionalidade. Vários políticos relembraram a luta de Arraes contra a ditadura e disseram que o ex-governador vai fazer falta ao país. Um grande nome da história política de Pernambuco e do Brasil. Claro que todos os políticos têm suas falhas e suas grandes virtudes, mas ele tinha muito mais virtudes do que falhas. O doutor Arraes era um político muito afirmativo, identificado com a defesa das causas coletivas, com a defesa do interesse do país. Ele formou uma geração de pessoas que resistiram na defesa da democracia e deixa, sem dúvida, muita gente órfã. Ele era uma pessoa que se constituiu num símbolo, um dos maiores batalhadores pela liberdade democrática deste país. Para o colega Pedro Simon, Arraes foi a maior liderança política do Nordeste. Ele foi o homem, talvez, mais fiel às suas ideias e às suas origens que eu conheci. Foi o último grande político daquela geração. Substituir Miguel Arraes não vai ser fácil e a tarefa, a responsabilidade e o papel que o Partido Socialista Brasileiro tem nessa conjuntura muito delicada e muito difícil da vida do país. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias e divulgou nota para lamentar a perda do amigo e do político. Na nota, o presidente diz que Arraes foi uma das maiores lideranças do Brasil no século XX e que a experiência e sabedoria dele vão fazer falta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, disse por meio de assessores que Arraes foi um exemplo de perseverança, figura importantíssima para a redemocratização do país. Políticos do PSDB elogiaram a coerência de Arraes. Sempre agiu conforme aquilo que acreditava, coisa que às vezes na política há um enorme abismo entre o falar e o fazer. Quando se escrever a respeito da história do Brasil nas últimas décadas, Miguel Arraes vai ser uma das personagens mais importantes. A cientista política Lúcia Hipólito lembra que o ex-governador se destacou por ser um conciliador. A marca que Arraes deixa na política brasileira foi exatamente aquele seu governo de Pernambuco, que era possível conciliar um governo de esquerda, não populista, um governo de esquerda não revolucionário, não stalinista, né, com formas de convivência com a política tradicional e com os políticos tradicionais de Pernambuco. Companheiro de exílio de Arraes na Argélia, Fernando Gabeira falou da força do ex-governador, que se dedicou durante 5 décadas à política. Ele é um homem combativo, duro. A morte teve muito trabalho com ele e só agora realmente conseguiu levá-lo.